Se você se deparar com isso enquanto estiver nadando, saia da água imediatamente. A natação é uma das atividades mais agradáveis e saudáveis do mundo. Se você nadar ou mergulhar no mar ou no oceano, também poderá aproveitar o colorido mundo subaquático. Mas a maioria das pessoas nunca sonharia que alguns encontros com habitantes dos oceanos podem se tornar fatais. Você deve saber que mesmo as criaturas mais bonitas e menores que moram nos mares e oceanos podem lhe prejudicar seriamente. Enquanto algumas podem causar ferimentos por mordidas ou picadas desagradáveis, outras podem causar a morte. Neste vídeo, você conhecerá os 10 seres aquáticos mais mortais. Lembre-se dessas criaturas. Se você as encontrar enquanto estiver nadando, saia da água o mais rápido possível. Se quiser aprender sobre todos os tipos de perigos e como evitá-los, inscreva-se em nosso canal. No lado incrível da vida, você encontrará não apenas essas informações, mas também muitos outros vídeos úteis. Atualizamos várias vezes ao dia, então lembre-se de tocar o sino de notificação. A maioria das pessoas se preocupa com ataques de predadores do mar, como o tubarão-tigre, o grande tubarão branco ou o tubarão-touro. Mas existem muitas outras criaturas marinhas que podem causar ferimentos graves e muitas vezes fatais, e são muito menores e menos famosas que esses predadores. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Arraias. À primeira vista você pode pensar que arraias, com seus corpos planos e largos, são tudo, menos peixes. No entanto, elas são realmente peixes. Elas vivem em águas tropicais e subtropicais rasas e quentes. Algumas podem crescer até 1,90 m e seu peso pode chegar a 360 quilos. A coisa mais surpreendente sobre as arraias é que elas são parentes muito próximas dos tubarões. Embora uma arraia seja considerada bastante dócil e agrida apenas em autodefesa, ela não entrou nessa lista à toa. Algumas pessoas morreram após um infeliz encontro com esse peixe. Por exemplo, em 2006, o famoso naturalista Stephen Irving morreu durante a filmagem do documentário subaquático Ocean's Deadliest. Seu coração foi perfurado pelo ferrão de uma arraia assustada. Mas além de ter um ferrão afiado e pontiagudo, as arraias também produzem um veneno para se proteger. Elas geralmente se escondem na areia do fundo do oceano. Se você pisar acidentalmente neste peixe, pode ser vítima de uma ferida dolorosa em sua perna. O veneno das arraias geralmente não é mortal, mas pode causar a morte de células e tecidos. Se não tratar adequadamente a lesão, pode ser necessária a amputação do membro afetado. Peixe-leão. O peixe-leão pode ser encontrado tanto no sul do Oceano Pacífico quanto no Mar do Caribe. Para muitas pessoas, pode ser uma iguaria nutritiva e gostosa, mas representam um perigo real quando estão vivos. O peixe-leão tem numerosas barbatanas pélvicas, dorsais e anais pontudas, todas contendo veneno. Se você for picado por algum desses espinhos, sentirá muita dor no local afetado. Se não receber ajuda adequada, irá inchar e criar bolhas. Outro perigo é que a ferida pode infeccionar. Na pior das hipóteses, uma pessoa pode ter uma reação alérgica ao veneno. Nesse caso, o choque anafilático pode causar complicações fatais. Ouriço-flor. Esta bela criatura habita o Oceano Índico e o leste do Oceano Pacífico. Você pode achar que ela ficaria linda em seu aquário, mas não deve ser tocada. Essa espécie tem o potencial de matar um mergulhador distraído e já foi registrada no Guinness World Records como a mais perigosa de todos os ouriços do mar. Apesar do que você pode pensar, os ouriços não têm veneno em seus espinhos, e sim em seus apêndices triangulares, também conhecidos como pedicelárias, que injetam o veneno. Se o veneno de um ouriço do mar entrar no corpo humano, causará convulsões, espasmos do músculo liso, paralisia, choque e morte. É por isso que você deve fazer todo o possível para não tocar nessas lindas flores.
pois se entrar em contato com sua pele, você será envenenado. Lembre-se que esses seres já foram responsáveis por várias mortes. Peixe-agulha da Indonésia. Os agulhas da Indonésia não são venenosos, nem agressivos e também não possuem dentes enormes e afiados. Então, como eles conseguiram entrar na nossa lista? O perigo que eles representam reside inteiramente em sua forma corporal. Eles se assemelham a adagas e nadam perto da superfície da água. De tempos em tempos, se lançam para fora da água, podendo alcançar uma velocidade de até 60 km por hora. Suas longas mandíbulas afiadas transformam o peixe-agulha em lanças de 90 centímetros de comprimento. Muitas pessoas já foram feridas por essas criaturas. Sabe como é? Estavam no lugar errado, na hora errada. Você pode imaginar o resultado horrível de tais encontros. Em suma, esses peixes já causaram um grande número de mortes e ferimentos perigosos. Enguia elétrica. As enguias elétricas vivem nos rios Amazonas e Orinoco. Esses predadores não são venenosos, nem têm pontas afiadas ou barbatanas. Eles são apenas elétricos. Estes peixes incomuns podem fornecer uma enorme descarga elétrica de 600 volts. Este poder vem de mais de 6.000 células eletrolíticas em seus corpos. Tal voltagem pode facilmente resultar em insuficiência cardíaca em humanos. Portanto, antes de decidir nadar na Amazônia, confira a presença dessas criaturas parecidas com cobras. Barracuda. Barracudas vivem em águas tropicais, oceanos profundos, ao longo de plataformas continentais ou perto de recifes de coral. Entre suas numerosas espécies, uma é de particular interesse para nós, a grande barracuda. Este peixe tem um corpo em forma de torpedo e pode crescer até 1,80 m de comprimento. É um predador agressivo. Ele não é venenoso, mas o perigo reside em seus dentes afiados e assustadores. Ao contrário da maioria dos tubarões, as barracudas atacam avidamente as pessoas, especialmente se estiverem usando algo brilhante enquanto mergulham. Uma mordida apenas pode causar ferimentos graves, o que pode levar à morte por perda de sangue. Além disso, as barracudas são famosas por pularem da água e atacarem pessoas em barcos. Polvo de anéis azuis. Os polvos de anéis azuis vivem em recifes de corais e poças de maré nos oceanos Índico e Pacífico. Essas criaturas incrivelmente belas atraem a atenção por sua coloração incomum. Mas se você notar um polvo de anéis azuis flutuando na água ao seu lado, fuja o mais rápido possível. Um polvo tem veneno suficiente para matar 26 adultos em apenas alguns minutos. Esses habitantes do mar não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se ele se sentir ameaçado pela sua presença, seus anéis mudarão de cor. Essa é a sua dica para recuar. O grande perigo na mordida do polvo de anéis azuis é que ela é praticamente indolor. Assim, as pessoas não percebem que estão em perigo extremo. As vítimas começam a suspeitar que algo está errado apenas quando começam a sufocar e ficar paralisadas. Outros sintomas incluem náusea, cegueira e insuficiência cardíaca. Normalmente, as pessoas mordidas por este polvo morrem em minutos. E já que um antídoto para o veneno de polvo com anéis azuis ainda não foi inventado, fique o mais longe possível dessa criatura. Peixe-pedra. Como você provavelmente já descobriu a partir do nome, esse peixe parece uma pedra e vive em recifes de corais tropicais nos oceanos Índico e Pacífico. Você pode encontrá-los em qualquer lugar, desde o Mar Vermelho até a Grande Barreira de Corais. Diga olá ao peixe mais venenoso do nosso planeta. Há várias coisas que tornam o peixe-pedra tão mortal. Em primeiro lugar, essa criatura pode se camuflar tão bem que você não a notará, mesmo se estiver muito atento. Portanto, é super fácil pisar neste peixe. Isso nos leva ao ponto número 2. O peixe-pedra tem uma linha de espinhos ao longo de suas costas. Quando se sentem ameaçados, ou se alguém pisar neles,
esticam esses espinhos e os usam para inocular seu veneno. Quanto maior a pressão, mais veneno o peixe produz. Além disso, o peixe-pedra permanece perigoso mesmo quando retirado da água, pois o veneno permanece tóxico por mais 24 horas em terra. O veneno desse peixe causa dor severa. As pessoas sofrem tanto que houve casos em que imploraram para que o membro ferido fosse cortado. Outras consequências da picada podem ser inchaço rápido, fraqueza muscular, morte do tecido, paralisia temporária e insuficiência cardíaca. Os rins geralmente são afetados pelos efeitos posteriores de uma picada de peixe-pedra. Além disso, depois que a vítima se recupera, ainda sente dor no membro afetado nas próximas semanas. Felizmente, muito poucos incidentes terminaram letalmente porque existe um antídoto para o veneno do peixe-pedra. Aliás, é o segundo antídoto mais administrado na Austrália. Caracol Conus. Quando você olha para esse lindo caracol, provavelmente pensa em como ele é fofo. O padrão em sua casca vale a admiração. Mas não se engane, o caracol Conus está no topo da lista das criaturas mais perigosas do mundo. Estes fofos venenosos habitam a região do Indo-Pacífico, a Austrália, o Oceano Índico e a Polinésia Francesa. Eles preferem recifes rasos, onde se escondem sob corais e pedras. Colecionadores ingênuos de conchas são atraídos pela beleza dessas criaturas de 8 centímetros de comprimento, mas enquanto nadam em direção a tesouro encontrado, não fazem a menor ideia de que uma gota do veneno produzido por esse caracol pode matar 20 pessoas. Seus minúsculos arpões são cheios de uma neurotoxina letal. Se essa criatura se sentir ameaçada, ela dispara esses arpões em todas as direções. Eles perfuram facilmente a pele humana. E se você der o azar de escolher um caracol maduro, suas farpas podem penetrar até mesmo uma roupa de mergulho. Uma coisa muito assustadora é que os sintomas de tal picada podem aparecer imediatamente ou ser adiados por horas e até dias. As vítimas desses caracóis sofrem de dor aguda, inchaço e dormência, e dependendo da picada, também podem sofrer paralisia muscular, insuficiência respiratória e até mesmo alterações na visão. Uma de suas espécies, o Conus geographus, é chamada de caracol cigarro, e seu veneno é especialmente mortal. Afinal, tem esse nome porque a vítima só tem tempo suficiente para fumar um cigarro antes de morrer. Foram documentadas 30 mortes humanas por esses caramujos, mas ninguém sabe quantos casos fatais não foram relatados. O pior é que nenhum antídoto foi criado ainda. Vespas marinhas. A cubozoa, no Brasil, popularmente chamada de vespa marinha, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Essas criaturas têm um corpo em formato de sinos achatados, que se assemelham a caixas, e longos tentáculos pendurados. Alguns de seus tentáculos podem crescer até 3 metros. Cada um deles tem cerca de 500 mil arpões microscópicos que injetam veneno nas vítimas. Ao contrário de outras medusas, essa espécie é caçadora. Elas podem facilmente caçar uma pessoa, envolvendo-a com seus tentáculos finos ao redor do corpo, ou membros. Causam uma dor tão terrível que a vítima pode entrar em choque imediatamente. O resultado mais provável, neste caso, é insuficiência cardíaca ou afogamento, porque a pessoa simplesmente não pode voltar para a costa. Desde 1954, houve quase 5.600 mortes registradas por ataques de medusa. Mesmo que uma vítima sobreviva, ela sentirá dores durante semanas. Se você entrar em contato com um destes monstros flutuantes e conseguir chegar à costa, lave imediatamente a área afetada com vinagre. Em seguida, use pinças finas para arrancar os tentáculos visíveis. Depois disso, mergulhe o local da picada em água a 45 graus Celsius por no mínimo 20 minutos. Você já se deparou com alguma das criaturas venenosas mencionadas neste vídeo? Se já, conte-nos sobre sua experiência nos comentários abaixo. Pressione o botão curtir
se você vai ficar atento a esses perigosos habitantes do mar depois de assistir a esse vídeo. E continue aqui, no lado incrível da vida. Tchau!